Discutivelmente, esse é o jogo da semana 11 da NFL. Seattle Seahawks e Los Angeles Rams se encaram para o primeiro round de 2, que promete valer a liderança da NFC Oeste. Os dois times chegam muito empolgados, ambos com 7 vitórias e 2 derrotas e com 4 vitórias consecutivas. Os ataques jogaram muito bem, os Rams tiveram 42 pontos e Seattle 44. As duas equipes contam com defesas dominantes na NFL. Tem lei do ex para Cooper Kupp encarando a equipe que mandou ele embora. Puka Nacua jogando bem, todo mundo muito empolgado. Olha, fica difícil a gente decidir quem são os principais personagens desse jogo. Os dois times contam com quarterbacks de elite, wide receivers veteranos e jovens pedindo passagem, jogando muita bola. Vamos começar falando do ataque de Seattle. Sam Darnold está se mostrando um grande acerto nessa primeira temporada com a equipe. Vai encarar uma secundária muito boa. No jogo contra a Arizona foi pouco exigido, foram só 12 passes necessários. 178 jardas, um touchdown e uma interceptação, quase 15 jardas por tentativa de passe e um rating acima de 100. E olha, Sam Darnold está numa fase muito boa. Nos últimos 7 jogos, só ele saiu com um rating abaixo de 100. A gente tem que ficar de olho nisso. Vai encarar uma secundária que cedeu mais de 300 jardas para Mac Jones, 3 touchdowns e um rating acima de 115. O camisa 10 achou espaços para conseguir pontuar. Mas talvez Mac Jones tenha o código, porque foram 2 jogos muito bons. Tirando ele, a secundária conseguiu controlar muito bem os adversários. A média do rating está abaixo de 90, top 10 da NFL. Semana passada, cedeu 26 pontos, 3 de 8 em terceira descida, mas foi mal na red zone, cedeu 4 de 5. E esse ataque de Seattle promete. Foram 30 pontos na conta dele semana passada, ou seja, 4 dos últimos 5 jogos o time conseguiu mais de 27 com a unidade. Para colocar uma cereja nesse bolo, o Sam Darnold é o quarterback menos sacado da NFL depois de 11 semanas. Vai encarar um front dos Rams que tá muito bem, top 10 da liga em sacks, mas semana passada contra Mac Jones não conseguiu nenhum, algo a melhorar. Essa secundária também vai ter um grande desafio, Jackson Smith-Njigba. Semana passada Jennings passou das 70 jardas, George Kittle teve mais de 80 e um touchdown e também sofreu com CMC, vindo do backfield, mas que aparece no jogo aéreo. Jackson Smith-Njigba passou das 90 jardas e teve TD. Na semana passada, Njigba se tornou o primeiro recebedor da NFL a chegar a 1.000 jardas recebidas nessa temporada, então tem que ficar de olho. Tá conseguindo mais de 90 jardas em muitos jogos. Cooper Kupp teve seu segundo melhor jogo desde que chegou a Seattle, 2 recepções para 74 jardas. Mas quando o time só passa 12 vezes a bola, é claro que o backfield chama atenção. O time conseguiu mais de 40 corridas semana passada. Kenneth Walker teve 67 jardas e uma média de 4.8 em 14 carregadas. E foi um jogo bom para ele, nos últimos 3 não tinha chegado à média de pelo menos 4 por carregada. Mas o destaque foi Zach Charbonnet, 83 jardas, média de 5.9 e um touchdown para ele. Olhando do lado defensivo da bola, a equipe dos Rams conseguiu conter CMC a menos de 30 jardas, média inferior a 3. Brian Robinson teve uma média alta, mas foram só 8 corridas para ele e menos de 80 jardas totais terrestres, então dá para viver com isso. Ainda mais quando seu ataque está tendo números históricos com seu quarterback. Stafford conseguiu semana passada algo que nunca tinha acontecido antes na NFL. Nenhum QB tinha passado para 4 TDs e nenhuma interceptação por 3 jogos consecutivos. Se tem um momento bom para ser um recebedor na NFL no Los Angeles Rams, é agora. O time foi impecável na red zone, conseguindo chegar em 5 de 6 oportunidades. E olha, são 34 pontos ou mais nos últimos 3 jogos para esse ataque. Olha, mas o Stafford tem que estar preparado, tá? Porque vai encarar uma defesa que vem muito bem. Conteve o Cardinals a 22 pontos, 6 de 16 em terceiras descidas e sem falar que teve 2 fumbles forçados, recuperados e retornados para touchdown. Um grande dia. Vale a gente mencionar que essa secundária cedeu 258 jardas e 2 touchdowns sem nenhuma interceptação para Jacoby Brissett, algo que a gente precisa olhar.
Mas, pra gente ser justo com os números, foram mais de 40 tentativas de passe, uma média abaixo de 6. Então a gente tem que valorizar isso. Michael Wilson e Marvin Harrison Jr. não chegaram a 50 jardas, mas essa semana é difícil imaginar que os dois principais alvos não vão conseguir. Davante Adams teve 77 jardas e um touchdown no último jogo. O camisa 17 se achou de vez, terceiro jogo consecutivo com pelo menos um touchdown para ele. Puka Nacua, 5 recepções, 64 jardas e pelo menos um TD em 4 dos últimos 5 jogos. Algo que não tem como corrigir dessa secundária foi a marcação a tight ends. McBride passou das 100 jardas e Stafford tá com um trio de tight ends que ele tá gostando de trabalhar. Terrence Ferguson passou das 30 jardas, Tyler Higbee teve bons momentos, mas o principal destaque foi para Kobe Parkinson, 4 recepções, 41 jardas e um TD. Os três somados, 114 jardas. Algo que tem ajudado bastante Stafford é a linha ofensiva. Ele tem sido um dos quarterbacks menos sacados da NFL. Semana passada só sofreu um, por exemplo. Mas, contra Seattle na semana 11, o caminho pode ser diferente, viu, gente? Foram 5 contra o Arizona Cardinals, considerando também os 2 fumbles forçados. Na atual temporada já são 32 sacks e 63 quarterback hits para essa linha defensiva. E que tal a gente aproveitar que a gente está falando de linha ofensiva e defensiva e falar do jogo corrido dessa semana? Emada de Mercado teve uma grande jogada contra a defesa de Seattle, mais de 50 jardas para ele, mas a defesa não cedeu mais nada depois disso. Segue como uma das melhores da NFL marcando o jogo terrestre, média de 3.5 por carregada. Mas essa semana encara uma dupla de running backs muito boa. Corbin passou da média de 4 por carregada contra São Francisco, assim como Kyren Williams, 5.2 e 2 touchdowns. Williams tem 4.4 ou mais de média em 6 dos últimos 7. Olha, eu sei que Detroit Lions e Philadelphia Eagles chama muita atenção, mas esse jogo merecia mais amor, tá? Na série, Seattle tem só uma vitória a mais, 28-27. São times que geralmente entregam bons jogos. Na pós-temporada já foram 2. Vamos lembrar do primeiro, que aconteceu lá em 2004? The Rams again rode the right arm of Mark Bulger as they jumped out to an early lead on yet another Bulger-Holt hookup. 2 plays later, Marshall Faulk put the Rams up 14-3 with his 8th career postseason touchdown. Entering the 4th, the Rams nursed a 17-13 lead. Hasselbeck will pass again. Gonna fire, crossing route, touchdown, Darrell Jackson. Seattle 20, St. Louis 17. 4th down and 5. This is for the ball game right here. Hasselbeck, back, steps up, unloads, caught by Bobby Ingram. No, incomplete.